Baki talvez seja o mangá de pura artes marciais mais popular do mundo nesse momento. E eu digo mais popular e não melhor, pois entre o céu e a terra há um mangá de artes marciais que se inspirou em Baki, superou o próprio Baki. E esse mangá é o Kengan Ashura. Kengan Ashura esse, que é um mangá de artes marciais exemplar, tem lutas épicas e emocionantes e que me fizeram várias vezes virar a página e ter aquele sentimento de cara, isso é foda demais. Porra! E eu acho que esse mangá, que é inspirado em Baki, deveria ter mais reconhecimento, porque ele tem uma história muito legal, um design de personagens invejável, reviravoltas e lutas que estão facilmente entre as melhores lutas dos mangás dessa década. Então hoje falaremos de Kengan Ashura, o mangá que superou Baki. Eu sou o Mats, por favor inscreva-se aí, que pra mim é muito importante que você sempre esteja aqui junto comigo para comentar se concorda ou não com minhas argumentações. E eu queria a sua companhia, e se inscrevendo você ajuda muito o canal a crescer. E bora lá! Então vamos começar falando dos autores de Kengan Ashura, que tem como escritor o Sandrovich e o desenhista é o Doraemon. E como muitos mangakas por aí, não há muitas informações desse pessoal, porém eu vou trazer um pouco que eu consegui achar aqui para vocês. Um primeiro fato curioso é que o personagem principal de Kengan Ashura, que é o Tokitaoma, é inspirado no Hiro Mizushima, que é o escritor e modelo e também fez um personagem na série Kamen Rider. E se você colocar o homem e esse ator lado a lado, você vê sim algumas semelhanças. Eu jurava que ia ser inspirado em um lutador, mas de repente o cara também é lutador, já que ele faz Kamen Rider. E o desenhista da obra, o Doraemon, antes de desenhar Kengan Ashura, ele trabalhou na série Ketchup Ninja, que conta a história de uma ninja vivendo na escola e na faculdade. E é interessante ver o traço dessa obra, porque ele iria evoluir e mudar muito e muito o seu traço. E ele também projetou o jogo Onea-chan-chan usando o motor 2D Fight Maker. E é um jogo de luta bizarro. Doraemon morou nos Estados Unidos por 14 anos. Ele tem 8 anos de experiência como assistente de artista de mangaka e se formou em uma universidade de arte. Uma coisa engraçada é que aparentemente ele é um peso leve quando se trata de beber álcool. Talvez o Yamashita Kazu, que é o personagem dessa obra que também bebe álcool e é fraco, seja um pouco inspirado nele. E o seu nome é um anagrama de Doraemon, que é uma animação muito famosa no Japão. E agora uma curiosidade aqui do escritor é que ele obrigava tanto o desenhista como o editor da obra a ficar próximos de luta de verdade, para assim ele pegar o jeito de desenhar lutas mais dinâmicas, mais realistas possível dentro de um mangá, já que no mangá também temos muitos efeitos de energia, de velocidade. Então na medida do possível, ele se inspirava nas lutas para dar impacto nos golpes, ângulos de câmera e tudo mais. Todos os envolvidos em Kengan Ashura praticam algum tipo de artes marciais e na hora de desenhar, o Doraemon pede para seus parceiros de trabalho fazerem golpes para ele ver como seria isso e aplicar no seu mangá. Os caras são muito dedicados. Dá um soco na cara do outro aí os caras dão, tá ligado? E como eu já disse, os atores de Kengan são muito fãs de artes marciais, também muito fãs de Baki. E essa paixão por Baki foi recompensada porque os autores viraram muito amigos. E inclusive teve um crossover entre eles no mangá de Kengan Ashura, onde o Doraemon desenha os personagens de Kengan e de Baki se enfrentando e dá a entender que as obras se passam no mesmo universo. E digo mais, o Doraemon desenha os personagens de Baki mais bonitos do que o próprio autor de Baki. E saiba você ou não, tem uma animação na Netflix que
que é Baki vs Kengan Ashura. E de certa forma é a continuação desse mangá. Pode-se dizer que um complementa o outro. E agora vamos para o que importa: o mangá de Kengan Ashura. A sinopse oficial de Kengan é a seguinte: conta a história de Yamashita Kazuo, um trabalhador japonês que é convocado para lutar em lutas de gladiadores. O objetivo das lutas é resolver disputas corporativas e proteger os direitos da empresa. Então o plot inicial de Kengan Ashura é que as empresas multimilionárias escolhem um lutador para representar elas. Quem ganha fica com as ações ou o dinheiro ou o que quer que elas apostam. Mas isso é só a ponta do iceberg, pois tem muito mais coisas por trás disso. E após Tokita Oma, que é o nosso protagonista, vencer um lutador que é representante do grupo Nogi, ele toma o seu lugar, assim trabalhando para Yamashita Kazuo, e dali começaria o desenvolvimento entre os dois personagens, que seria muito aprofundada mais à frente. Então temos as primeiras lutas logo no início do mangá. Mas antes disso eu quero falar da evolução da arte do Daromeon, porque rapaziada, o cara evoluiu de um jeito fodástico. Esse é o primeiro capítulo de Kengan Ashura, onde eu já acho o traço bem legal, principalmente porque ele não é genérico, é um estilo de arte que você bate o olho, não é o mais lindo, mas você reconhece, tá, o traço aqui é diferente. Então esse é o capítulo 15, onde aparentemente não mudou muita coisa, correto? Esse é o capítulo 30, onde não vemos ainda tanta mudança no traço. Esse é o capítulo 50, onde vemos uma pequena mudança na limpeza no desenho e uma melhora na anatomia dos personagens, ele melhorando suas rachuras para dar efeitos de velocidade e uma melhora na estrutura do rosto. Vale ressaltar que o episódio 50 é mais ou menos um ano de publicação do mangá. Esse é o capítulo 70, onde vemos que o rosto do Oma está começando a mudar. Esse é o capítulo 80, onde os personagens estão ficando cada vez maiores, o traço está ficando mais limpo e ele está começando a usar efeitos de sombra e luz mais característicos ao seu traço. Esse é o capítulo 100, onde ele já estruturou o rosto dos personagens, onde antes eram mais redondos e agora estão ficando cada vez mais quadrados, além de tudo estar mais limpo e o gestual ter melhorado muito. Esse é o capítulo 150, onde para mim já está no nível absurdo. As cenas de ação estão épicas, o sombreamento está lindo, o efeito de luz, de sombra e por aí vai. E aqui seria mais ou menos 3 anos desde o começo de Kengan Ashura. A evolução do cara em 3 anos, absurda. E daqui para frente, esse artista alcança o nível divino, pois nesse capítulo já está próximo ao final do mangá. Aqui o nível está absurdo, a coreografia das lutas está épica, luz, sombra, anatomia, gestual, peso dos golpes, o cara já dominou tudo que ele podia fazer em termos de cena de ação. E cara, eu acho muito legal falar sobre a evolução, pois muito se fala em talento, ainda mais em desenhistas. Geralmente pensamos que esses desenhistas são super talentosos, porém o desenhista de Kengan, igualmente o seu protagonista Tokita Oma, nos mostram o que o esforço faz e o quão longe você pode chegar. Pratica, pratica, pratica sem parar que você consegue. Eu adoro essas histórias de motivação, evolução, e vamos continuar. E agora vamos falar da coisa mais sensacional de Kengan Ashura, que são as lutas. Cara, Kengan é um mangá sem poderzinho, como dizem por aí. Seria muito fácil das lutas ficarem repetitivas e chatas, já que tudo é resolvido na base da pura porrada. Porém, o que acontece é o oposto. Tanto o desenhista como o escritor fazem uma luta melhor que a outra com condições diferentes. Uma hora o Oma luta cego, outra hora ele luta contra o oponente que não leva dano dos golpes dele, outra hora ele luta com as técnicas dele incompleta, e por aí vai variando muito, oponentes diferentes com habilidades diferentes, e as lutas são sensacionais. A primeira grande luta que vemos do Oma é a dele contra o Lee, e essa luta já nos apresenta os tipos de oponentes que vamos ter nesse torneio. Um lutador cujos dedos parecem garras que podem cortar até mesmo metal. Se você acha que esse é um daqueles mangás onde o protagonista ganha por causa do roteiro,
e do poder da amizade, você está muito enganado, meu amigo. Na primeira vez que o Oma precisa usar sua transformação, seu golpe secreto, você pensa que ele vai usar essa transformação e vai bater em todo mundo, só que você está muito errado. Quando ele usa sua transformação, é aí que a luta fica equilibrada para o lado dele muitas vezes. E como eu disse antes, conforme o mangá vai avançando, as lutas vão ficando cada vez melhores e o traço também. A luta dele contra o Raya no mangá é sensacional, contra o Akatsuki é épica e contra o Kuroki é lendária demais. E mesmo que você tenha visto a animação da Netflix, eu ainda recomendo demais que você leia o mangá desde o início, pois são experiências diferentes, mas complementares. Uma outra coisa legal de se comentar é que mais ou menos ali pro episódio 70 de Kengan Ashura, ele teve um crossover com o Street Fighter, que na época era o Street Fighter 4. Então podemos ver os personagens de Street Fighter com um traço de Kengan Ashura, que é sensacional. E temos uma luta do Oma versus o Ryu, que, cara, é muito maneira. E por último, mas não menos importante, outra coisa que vale muito se comentar sobre Kengan Ashura é o design de personagens do Doraemon. Mano, o design de personagens desse cara é invejável. Kengan Ashura tem muitos personagens maneiros, com roupas diferentes, rostos e até etnias e biotipos. A impressão que eu tenho é que esse cara seria um ótimo design de personagens para jogos, como por exemplo um designer de Tekken ou até mesmo Street Fighter. Tem personagens ali que aparecem apenas uma vez para fazer uma participação em uma luta e demora mais 50 capítulos depois para ele aparecer de novo, e ele cria todo um design, um estilo de luta e uma personalidade para esse personagem apenas para ele aparecer em um momento e sumir da obra. Me lembra um pouco o Bleach nesse sentido. Tem tantos personagens tão legais e até mesmo mais legais que o protagonista que você sempre quer ver mais deles em ação. Fora que cada um tem um estilo de luta próprio, além de sua personalidade, toda uma história própria. E para finalizar, Kengan Ashura no momento tem uma continuação, que é o Kengan Omega, e está épico demais. E a continuação está em andamento. E eu recomendaria muito que você lesse esse mangá, porque vale a pena. E o traço de Kengan Omega em questão de luta e refinação tá no nível divino, meus amigos. Tá tudo tão bem desenhado, tão lindo, que cada página tu para ficar olhando os detalhes, o sombreamento e os efeitos de luz. Então é isso aí, galera. Esse foi o meu vídeo sobre Kengan Ashura. Esse mangá que é sensacional e eu acho que mais pessoas deveriam dar valor para ele. Inclusive eu acho que daqui a uns anos ele vai ser reconhecido como um dos melhores mangás de artes marciais já feito na história. Se você curtiu, inscreva-se aí. Tem outros vídeos no canal e tamo junto, obrigado e valeu!